Boa noite a todos. Boa noite. Havendo um número legal de vereadores, pedimos a proteção de Deus para que ilumine essas casas de leis e dou por instalada a presente sessão extraordinária. Senhor presidente, venho verbalmente requerer em nome da mesa a retirada dos projetos número 1 e 2 de 2017 para análise e melhores estudos. Eis que não estão incluídos na ordem do dia e, desde já, aguarda futura discussão e votação em uma outra sessão legislativa designada por Vossa Senhoria. Estou de acordo. Está em votação o requerimento verbal da vereadora Aline, com o apoio dos membros dessa mesa, dessa Casa de Leis. Quer requerer a retirada do projeto número 01 e 02 de 2017, que serão excluídos na próxima sessão legislativa. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Está aprovado. Senhor presidente, só gostaria que fosse lido o número do projeto e o tópico dos projetos para a gente estar informando a população, né? Sim. Os tópicos? Leia os tópicos, então? Os tópicos. O senhor secretário fará a leitura do projeto de lei complementar número 0/2017, 023/2017, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado para imediato de necessidade temporária e excepcional interesse público e da outras providências. O senhor secretário fará a leitura dos... Projeto de Lei Complementar número 003/2017. Dispõe sobre a contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Artigo 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei complementar. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes situações: urgência e inadibilidade de atendimento de situações de calamidade pública, emergência ambiental e emergência em saúde pública, que possam comprometer ou ocasionar prejuízo à saúde ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Necessidade de pessoal em área de prestação de serviços essenciais em decorrência de, item A, dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria do titular de cargo. B, criação de novas unidades ou ampliação das já existentes. C, afastamentos que a lei considera como efetivo exercício. E D, licença para tratamento de saúde. Item 3, necessidade justificada de execução de função eventual, transitória e determinada. Item A, relativa à consecução de projetos de informatização. B, de natureza técnica nas áreas de pesquisa científica, tecnológica, educacional e cultural. E C, de natureza didático-pedagógica em escolas municipais. Item 4, para suprir atividade finalística na área da saúde e saneamento básico do município, nas hipóteses previstas do inciso 2º deste artigo. Item 5, para suprir atividade docente da área de ensino público municipal, que poderá ser feita nas hipóteses previstas no inciso 2º deste artigo, e ainda quando, item A, o número reduzido de aulas não justificar a criação de cargo correspondente. B, houver saldo de aulas disponíveis até o provimento do cargo correspondente,
e c. ocorrer impedimento ou falta do responsável pela regência de classe ou magistério das aulas, sendo que, neste ato, por tratar-se de necessidade imediata, a Secretaria de Educação poderá se valer do cadastro reserva oriundo da lista de concurso ou processo seletivo vigente, respectivamente. Item 6º. Atividades finalísticas do município decorrentes de convênios firmados com entidades de direito público interno. Artigo 3º. A contratação será efetuada pelo prazo estritamente necessário para atender a hipóteses previstas nesta lei complementar, observada a dotação orçamentária correspondente, a existência de recursos financeiros e o prazo máximo de até 12 meses, ressalvada quando a vigência à contratação para a função docente, que fica limitada ao ano letivo, fixado no calendário escolar. Parágrafo 1º. Os direitos e obrigações decorrentes da contratação para a função docente ficarão suspensos sempre que o contratado não forem atribuídas aulas, sendo-lhe facultado, no período de vigência do contrato, aceitar ou não as que forem oferecidas. Parágrafo 2º. Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente rescindido. Artigo 4º. As contratações de que trata desta lei complementar serão obrigatoriamente regidas pelas regras estabelecidas na Constituição Federal, artigo 37, 9º, sendo que o vínculo previdenciário será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 5º. O recrutamento e seleção do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei complementar, será mediante processo seletivo simplificado, de provas ou de provas e títulos, sujeito a ampla divulgação, prescindindo de concurso público e observados os critérios e condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A contratação, para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública, prescindirá de processo seletivo. Artigo 6º. É proibida a contratação, nos termos desta lei complementar, de servidores da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de empresas públicas de economia mista, suas subsidiárias e controladas pelo poder público. Parágrafo único. Executam-se do disposto do caput deste artigo as contratações para atividades finalísticas da saúde e educação. Artigo 7º. A remuneração do pessoal contratado, nos termos desta lei complementar, será fixada em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os servidores públicos de cargo igual ou equivalente. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores públicos ocupantes de cargos públicos, tomado como paradigma. Artigo 8º. O pessoal contratado, nos termos desta lei complementar, não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Item 2º. Ser nomeado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício de função gratificada. E 3º. Ser novamente contratado com fundamento nesta lei complementar, antes de decorridos 1 mês do encerramento do seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos 1º, 4º e 5º do artigo 2º desta lei, mediante prévia justificativa, dotação orçamentária específica, realização de processo seletivo simplificado, e, se for o caso, autorização do prefeito municipal. Parágrafo 1º. O contratado, nos termos desta lei complementar, estará sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstas no Estatuto do Funcionário Público de Campos Novos Paulista. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos docentes contratados as disposições do Estatuto do Magistério de Campos Novos Paulista. Artigo 9º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei complementar serão obrigatoriamente apuradas mediante sindicância, concluída no prazo máximo de 30 dias e assegurada ampla defesa, podendo o referido prazo ser prorrogado por igual período desde que justificado. Artigo 10º. O contrato celebrado com fundamento nesta lei complementar extinguir-se-á antes do término de sua vigência. Item 1º. Por iniciativa do contratado. 2º.
com o retorno do titular nas hipóteses previstas nas alíneas C e D do inciso 2º e a linha C do inciso 5º do artigo 2º desta lei complementar. Terceiro, pela extinção ou conclusão do objeto nas hipóteses previstas no inciso 1º e 3º do artigo 2º desta lei complementar, por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do contratado. Quinto, com o provimento do cargo correspondente. Sexto, com a criação ou classificação do cargo, respectivo provimento, nas hipóteses das alíneas A e B do inciso 5º do artigo 2º desta lei complementar. Sétimo, nas hipóteses de o contratado: a. preencher a vaga relativa ao concurso público para o qual foi aprovado, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º desta lei complementar. B. Ser convocado para o serviço militar obrigatório ou serviço civil alternativo, quando houver incompatibilidade de horário. E. C. Assumir mandato eletivo que implique afastamento do serviço. Item 8º. Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso dado a outra, por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Nono, insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias. Décimo, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 11º, por conveniência de administração. A. Em caso de necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Extinção, fechamento de classes. C. Diminuição do número de alunos. Parágrafo 1º. A extinção do contrato, com fundamento nos incisos 1 a 10º deste artigo, far-se-á em direito à indenização. Parágrafo 2º, na hipótese do inciso 4º deste artigo, previamente ao ato que rescindir o contrato, será assegurado ao contratado a faculdade de exercer o direito de defesa no prazo de 3 dias úteis, devendo o procedimento ser concluído dentro de 10 dias contados da data do protocolo, das razões de defesa ou de decurso do prazo para apresentá-la. Artigo 11º. Fica assegurado ao contratado, nos termos desta lei complementar: item 1, o 13º salário na proporção 1/12 por mês trabalhado ou fração superior a 15 dias. E segundo, o pagamento das férias decorridos 12 meses de efetivo exercício da função. Artigo 12º. O contratado perderá a totalidade da remuneração do dia quando comparecer ou retirar-se do serviço fora de horário, ressalvadas as hipóteses previstas em decreto e os casos de consulta ou tratamento de saúde previstos em lei. Artigo 13º. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a inobservância das disposições desta lei complementar importará a responsabilidade administrativa da autoridade signatária e do contrato, e, se for o caso, solidariedade quando a devolução de valores percebidos pelo contratado. Artigo 14º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo, 20 de janeiro de 2017, Júlio César do Carmo, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de Lei Complementar número 003/2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelência e digníssimos pares para a finalidade de enviar à apreciação desta Casa de Leis para que seja aprovado em regime de urgência o projeto de lei complementar número 003/2017, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária, de excepcional interesse público e da outras providências. O referido projeto de lei tem por finalidade adequar as regras de contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal. São essas as razões que nos levam a propor o encaminhamento dos projetos de lei em questão à Câmara Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista.
O Executivo Municipal oferece alta consideração dessa egrégia Câmara Municipal, esperando que os ilustres vereadores venham a apreciar e aprovar estas proposições, dando com o início demonstração de grande interesse pela administração pública local. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, 20 de janeiro de 2017, Júlio César do Carmo, Prefeito Municipal. O senhor secretário fará a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto de lei complementar 003/2017. Pareceres das comissões permanentes. Assunto: projeto de lei complementar número 003/2017, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O projeto de lei complementar, ora analisado, se encontra dentro dos parâmetros legais vigentes no tocante ao seu aspecto regimental, tendo por objetivo principal atender à necessidade temporária excepcional interesse público com a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições previstas nos termos da lei, dentro do limite do Regional Tribunal de Contas, está dentro dos parâmetros legais. Quanto à sua forma de elaboração e redação, também se encontra de acordo com as normas legais vigentes, atendendo a todas as legislações específicas. Desta forma, tratando-se de matéria que tem por finalidade adequar as regras de contratação por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, observando os princípios legais vigentes, em especial a Constituição Federal, portanto, os nobres edis que abaixo assinam estão de pleno acordo a apresentação plenária sem prejuízo de prazo. A Comissão Legislação, Justiça e Redação Final opinou no âmbito técnico favorável ao projeto de lei complementar número 003/2017, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos dos votos e relatório do presidente, consolidando este parecer. Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2017, André Luiz Ferreira da Silva, presidente coordenador, José Renato Correia, relator, Aline Giovanni Ruiz de Oliveira, membro. A Comissão de Finanças e Orçamentos opinou, no âmbito técnico favorável, ao projeto de lei complementar número 003/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, nos termos dos votos e relatório do presidente, consolidando este parecer. Alexandre dos Santos Soares, presidente, Aline Giovanni Ruiz de Oliveira, relatora, Luiz Henrique Garcia, membro. A Comissão Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo opinou, no âmbito técnico favorável ao projeto de lei complementar número 003/2017, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos dos votos e relatório do presente, consolidando este parecer. Lino César Rogério, presidente, André Luiz Ferreira da Silva, relator, Luiz Henrique Garcia, membro. A Comissão Educação, Saúde e Assistência Social opinou, no âmbito técnico favorável ao projeto de lei complementar número 003/2017, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos dos votos e relatório do presidente, consolidando este parecer. André Luiz Ferreira da Silva, presidente, Aida Bel da Luz, relatora, José Donizete Barreto, membro. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneça sentado. Aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei complementar 003/2017. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou justificar o meu voto aqui pela aprovação, porque pelo prazo máximo de 12 meses e o preenchimento dessas vagas que poderão surgir serão através de um processo seletivo, através de provas e provas de títulos.
Aproveitando a oportunidade, senhor presidente, pela ordem, as palavras do André também são as mesmas minhas, e só para a questão da gente entender, né, que às vezes a linguagem aqui está um pouco rebuscada. Um exemplo prático, a situação dos professores, né? Então, é um projeto que vai atender a demanda, porque atribuição de aula sobra sala sem aula, sem professor. Então, se contrata um novo professor para poder começar o ano letivo com esses alunos. Então, se a gente não tem aprovação, esses alunos provavelmente começam sem professores. Então, é algo que é complicado. É a área da educação, mas aí pode ir área da saúde, com licença. Então, também eu achei interessante o fato de ser processo seletivo. Então, em nenhum momento vai ser indicação. Então, tem que ter processo seletivo para que haja contratação. Está em votação o projeto de lei complementar número 003/2017. Nos termos regimentais, a votação será nominal. Respondendo por ordem os senhores vereadores, sim ou não, na medida que forem chamado pelo primeiro secretário. André Luiz Ferreira da Silva. Sim. Alexandre dos Santos Soares. Sim. Lino César Pereira Rogério. Sim. José Donizete Barreto. Sim. José Renato Correia. Sim. Aida Bel da Luz. Sim. Aline Giovanni Ruiz de Oliveira. Sim. E eu, Luiz Henrique Garcia, sim. Foi aprovado por unanimidade. Nos termos regimentais, comunico aos nobre vereador que Pela essa... ordem, senhor presidente, só para, sem ler os 2 tópicos dos projetos lá, para a gente informar o pessoal, que vão ficar em pauta para análise, né? O nome do projeto é aqui o... Ok. Então, os projetos que ainda estão em análise são projeto de lei complementar número 001/2017, institui gratificação de função ao presidente e membros da Comissão Permanente de Licitações do âmbito da administração direta do Poder Executivo e da outras providências. E o outro artigo... que é de 40% ao presidente e 30% aos membros, né? Isso. E o outro projeto, que é o projeto de lei complementar número 002/2017, dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo, cria o plano de carreira e dá outras providências. Nos termos regimentais, comunico aos vereadores, os nobres vereadores, que essa Casa de Leis se encontra em recesso legislativo no período de 16 de dezembro a 14 de fevereiro. Agradeço a presença dos senhores vereadores e os demais pessoas presentes, em especial a Deus, e dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você falou da prefeitura, então acho que no mural da prefeitura, se a verba vem lá, então nada mais do que... Também. No mural. Isso, é isso. E tem também pela internet, pelo site. Tem um site, sim. Isso. Tem um site da toda a sessão. Toda a sessão você entrar lá, tem um site.